Oi, gente! A mensagem de hoje é baseada nesse outro meme, que eu vou deixar aqui pra vocês verem. É um diálogo, né, entre Sara e Isaac, mas a mensagem de hoje vai se centrar em Abraão, que foi o esposo de Sara e pai de Isaac. E vocês vão entender porque que ele é considerado um exemplo de fé. Então, vamos lá. Deus fez uma aliança com Abraão em Gênesis 17. Eis que estabeleço a minha aliança entre mim e ti, e multiplicarei grandemente a tua descendência. Serás pai de uma multidão de nações. Mais adiante tem: o meu pacto estabelecerei com Isaac, que Sara te dará à luz nesse tempo determinado, no ano vindouro. Então aqui a gente vê a aliança que Deus fez com Abraão, né? E aí lembrando, Abraão e Sara, eles já eram idosos. Abraão tinha 100 anos, Sara tinha 90. E além dela ser estéril, já tinha passado o ciclo mensal dela. Eu vou ler aqui pra vocês a passagem da reação de Sara quando soube dessa promessa. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também meu senhor, terei ainda prazer? Então, Sara riu-se, né, da promessa quando ela soube, mas Abraão não, ele já teve uma postura contrária, ele creu naquilo que Deus prometeu para ele, que ele teria sim a descendência, né, seria pai de várias nações. Só que aí o tempo foi passando e nada desse filho vir. Então Sara decidiu providenciar ela mesma um filho para o esposo dela. O que ela fez? Ela pegou a serva dela, Agar, e falou, né, pro Abraão: olha, você pode ter filho com ela e vai ser o meu filho através dela, que aí nasceu Ismael. Então, Ismael saiu mesmo, né, das entranhas de Abraão, e Abraão compreendia que ele era o filho da promessa. E aí falou para Deus, né, como pode eu com 100 anos e Sara já com 90 ter filhos? E aí ele sugeriu a Deus, né, para que Ismael fosse tomado como herdeiro dele. Só que Deus contestou: o que eu disse foi que Sara, tua esposa, lhe dará um filho, e tu lhe darás o nome de Isaac. Eu manterei a minha aliança com ele e com todos seus descendentes para sempre. Então Abraão meio que tentou encaixar a promessa de Deus naquilo que ele estava vivendo por si mesmo. Deus não mandou ele ter um filho com Agar, e não era Ismael que viria a ser o filho da promessa. Se Deus falou que viria de Abraão e de Sara, viria de Abraão e de Sara. Não é a gente tenta dar um jeitinho para as coisas se encaixarem, não é assim. Então, finalmente, Abraão e Sara tiveram Isaac. Isaac significa sorriso, alegria. E ele realmente era, né? Era o que dava maior prazer para Abraão, era saber que ele finalmente teve esse filho que ele tanto queria. Até aqui, o sonho de Abraão já estava cumprido, mas o que Deus tinha era muito maior que isso. E nessa parte aqui a gente vê a limitação do homem, porque ele não enxerga além, né? Ele só vê, assim, o nosso campo de visão é muito limitado, a gente só vê um pouco adiante. E Deus não, ele já tem um panorama completo. Lembrando que reconhecer essa limitação não é uma forma de comodismo ou uma assinatura para a derrota. É um sinal de humildade, é você reconhecer, ter uma visão correta de si mesmo. Isso abre espaço para nós reconhecermos o cuidado de Deus conosco. Eu vou ler aqui outra passagem para vocês. Em Mateus 6 diz: observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais que as aves? Mais adiante fala: se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros. Que essa passagem fala para não andarmos ansiosos, porque Deus conhece o nosso íntimo, nosso coração. Ele sabe nossos desejos, nossas fraquezas e nossos limites. Então, quando andamos por nós mesmos, nós tropeçamos, né? Nós encontramos pedras no caminho. Mas Deus nos ajuda a não pisar em falso, Ele trilha nosso caminho. Agora eu vou entrar em 3 tópicos, que é consagração, sacrifício e fé. O primeiro deles é consagração. Consagração significa entrega, é dedicação a Deus. Abraão estava disposto a abrir mão do que ele mais amava por conta disso. Então ele sacrificaria seu filho sabendo que o mesmo Deus que ordenou era poderoso para trazê-lo de volta, né? Devolver Isaac. Então a mensagem nesse primeiro tópico é que muitas vezes a gente só quer receber, mas não está disposto a abrir mão de certas coisas. Em Mateus 7,7 diz: pedi e vos será concedido, buscai e encontrarei, batei e a porta será aberta. Aqui é sobre oração, né? O poder da oração. Aqui a gente tem que lembrar, né, que oração não é só pedir, é também um conversar com Deus, é ter comunhão com Ele. O que a gente pede exige espera, exige preparação de nós mesmos. Tem aquele ditado, né, que Deus escreve certo por linhas tortas. Às vezes nós que entortamos essas linhas, né? Talvez Deus só esteja esperando que a gente tome uma postura adequada e agradável
para que tudo venha a se cumprir. O segundo tópico, ele meio que tá junto com o primeiro de consagração, sobre sacrifício. Abraão sabia que Deus era o dono da vida, que ele restitui a quem pede e provê a quem sacrifica. E aqui nós podemos refletir sobre colocarmos nossa bênção acima do dono da bênção, de quem nos deu ela. Muitas vezes nós colocamos Deus em segundo plano. Talvez estejamos assim tão centrados no nosso projeto pessoal de vida que a gente não pede nem aval, nem ajuda de Deus. E o último tópico, mas não menos importante, é sobre a fé. Então, a fé, ela não ignora o problema, mas ela leva mais em consideração o crer do que o ver. Abraão não subiu aquele monte murmurando ou questionando a Deus porque que ele tinha pedido aquilo, mas ele tinha consciência do Deus que seguia, que era um Deus bom, e que ele desceria daquele monte com seu filho, nem que Deus tivesse que ressuscitá-lo. Tanto que tem uma passagem sobre isso, vou deixar aqui para vocês. Porquanto Abraão acreditou que Deus era suficientemente poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos. E aí, quando Abraão já estava levantando a faca, Deus impediu de fazer aquilo, porque na verdade Deus não tinha essa vontade de que de fato Abraão sacrificasse Isaac. O que ele queria era testar a obediência de Abraão. E o que Deus viu foi suficiente para ver o resultado do que ele pretendia fazer lá na frente. E a mensagem final é que a gente venha a ser como Abraão, que possamos ofertar nossos Isaques, nossas alegrias a Deus, para que ele venha a abençoar a gente muito mais, multiplicar nossas bênçãos. E também que a gente espere em Deus, para que não tenhamos nossos projetos frustrados, porque Deus sabe o que é melhor pra gente e cuida de nós.